Olá pessoal, estamos aqui com o nosso segundo vídeo do nosso canal da série de vídeos sobre análise combinatória. Nós vamos lidar aqui agora com o princípio fundado da contagem, segunda parte. A primeira está no primeiro vídeo. Os três primeiros problemas são fundamentais para a gente resolver isso daqui. Mas vamos lá. O nosso quarto problema é exatamente igual ao primeiro problema, com uma distinção, que vai fazer toda a diferença. Quantos números de dois algarismos, ou seja, temos dois lugares para colocar, distintos podem ser formados com os dígitos 1, 2 e 3. Aqui eu quero falar uma distinção interessante para vocês, começar a formalizar devagarzinho. Eu tenho um conjunto de dígitos que eu vou chamar de igual ao conjunto de 1, 2 e 3. São os nossos elementos, tá? Os nossos elementos do conjunto que a gente vai poder retirar e colocar tanto numa posição quanto na outra. Eu vou poder colocar 1, 2 e 3 nessa posição e 1, 2 e 3 nessa posição. Porém, quando eu fizer a escolha de um, por exemplo, aqui na primeira posição, se eu escolher um, colocar um desse lado, eu já não posso mais colocar o 1 do outro lado. Eu só posso colocar o 2 e o 3 aqui. O 1 está vedado, ou seja, o meu conjunto D tem que ter uma redução de um dos elementos dele. No primeiro, eu posso colocar, sem dúvida, 1, 2 e 3, mas do outro lado, sem dúvida, eu não vou poder colocar nenhum deles. Então, no primeiro momento, eu tenho três possibilidades. Lembre-se do nosso primeiro problema. Mas já na segunda parte, eu não posso colocar mais três dígitos, já que a colocar qualquer um desses dígitos do conjunto D na primeira posição impede que eu coloque dígitos na segunda posição. Ele cai para duas possibilidades apenas, tá bom? Se eu coloco 2 de um lado, eu não posso colocar 2 do outro. Se eu coloco 3 de um lado, eu não posso colocar o 3 do outro. Se eu colocar 1 de um lado, eu não posso colocar o 1 do outro. Ou seja, meu conjunto de dígitos possíveis do lado 2 reduz em 1. Então, aqui usando o princípio multiplicativo, 3 vezes 2 é igual a 6 possibilidades. E essa redução foi por conta de uma palavrinha só. Uma palavrinha no meu título. Distintos. Essa ideia de distinto fez com que o meu conjunto original de possibilidades sofresse uma redução para a minha segunda possibilidade. 3 aqui, reduz para 2 aqui e dá 6 no final. Tudo bem? Olha lá. De quantas maneiras 4 pessoas podem ficar em fila indiana? Isso aqui a gente tem que entender que as pessoas fazem um conjunto P, por exemplo, do André, da Bianca, do Carlos e da Delmara. Delmara em homenagem a uma amiga antiga que eu tinha. Vamos lá, o André, se ele ocupar a primeira posição na fila, a segunda posição não pode ser ocupada por ele, porque ele já está lá. Aqui eu posso colocar apenas o B, o C e o D. Observe só que o meu conjunto reduziu para de 4 possibilidades. Aqui eu poderia ter o André na primeira posição. Vamos fazer de novo, para ficar mais claro ainda. Se eu colocar o André aqui, o André não pode entrar na outra posição, só pode ser, né, o Bruno, como é que é o nome das pessoas que eu falei? A Bianca, o Carlos e a Delmara na segunda posição. Se o Bruno fica na segunda posição, somente o Carlos e a Delmara na minha terceira posição. Se o Carlos fica na terceira posição, só a Delmara vai ficar na última posição. Observe que as possibilidades que eu tinha foram decrescentes. Aqui eu tinha 4. Obrigou que eu tivesse um a menos aqui. Obrigou que eu tivesse um a menos aqui. Né? E, enfim, acabou ficando o último lá. E do meu conjunto P sofreu uma redução a cada lugar de 1. Se a gente for multiplicar, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a quanto? 24. 24 maneiras
que as 4 pessoas podem ficar em fila indiana. Tudo bem? Então temos, uma vez escolhido, por exemplo, o Bruno aqui, o Bruno está vedado de entrar. Aqui a Bianca, né? Está vedada de entrar na segunda, mas o André pode. De qualquer jeito, continuamos com 4 e 3 na segunda. E 2 e 1, ou seja, 24 posições ao todo. Tá bom? Então, o nosso conjunto inicial, que era bastante grande, ele foi sendo reduzido por uma unidade a cada avanço que eu dava na minha posição. E os números acabaram sendo uma sequência decrescente que vai multiplicando 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 até achar 24 posições. 24 maneiras que 4 pessoas podem ficar em fila indiana. Vamos rever primeiro aqui. Aqui eu também tive isso. Olha, grande ideia desse momento é que o nosso conjunto original sofre uma redução de um elemento que pode ser esse ou pode ser esse aqui. Ou pode ser esse daqui. Inicial também, dependendo de qual você escolhe para o primeiro. Aqui também, o conjunto nosso vai sofrendo uma redução. Só que aqui no nosso caso aqui, se eu colocar o André, depois pode vir a Bianca, depois se ela for, ela já não pode entrar mais. Fica o Carlos e a Delmara, e aí o conjunto vai reduzindo, até enfim, sobrar, como a gente disse ali, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você entendeu isso, será que você agora consegue fazer isso daqui? De uma corrida participam 8 atletas. De quantas maneiras o pódio pode ser formado com primeiro, segundo, terceiro lugar? Aqui o primeiro, aqui o segundo e aqui o terceiro lugar. Como é que você faria? Tem quantas possibilidades? Para o primeiro lugar, qualquer um dos 8 atletas são possíveis, não são? E quantas possibilidades você tem para o segundo atleta? Se um já está na primeira posição, você tem quantas? 7? Ah, melhorou. E quantas posições para o terceiro? Aí por diante, eu deixo você continuar e acabar aí o nosso problema. Tudo de bom para você e até o nosso terceiro vídeo. Espero que você tenha entendido. Se você teve alguma dificuldade, entre em contato conosco que a gente explica. Tá bom? Um grande abraço e até mais.